Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Números 17. Esse texto faz parte dessa mesma cena, dessa revolta, dessa rebelião que houve entre o povo, desses 3 líderes que levantaram 250 pessoas. E eu acredito que 250 famílias foram engolidas pela terra aquele dia. A gente vê aqui um homem que foi obediente ao Senhor, Eleazar, fez lâminas para colocar ao altar, dos incensários fez lâminas. E o Moisés, que foi um servo humilde, que não bateu boca, não foi para cima, confiou no Senhor. E Deus, que sempre é fiel e bondoso, que fez justiça. Mas essa cena não encerrou ali. A sedição, a rebeldia, a dúvida em relação ao sacerdócio não se encerrou nessa cena aqui. A cena do capítulo 17 segue-se para mais um capítulo, para que fosse resolvido completamente essa dúvida que havia entre o povo, entre inclusive as tribos de Israel. E o título desse texto de Números 17: o bordão de Arão floresce. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes segundo as casas de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Esse testemunho aqui é o Santo dos Santos, o santo lugar. E o testemunho significa a arca da aliança. Você vai colocar esses bordões perante o testemunho. Verso 5: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim. Olha, Deus está falando de sobre ele, de sobre mim, as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Você tem que perceber que esse tratado aqui, Deus encheu os gomos, produziu flores e dava amêndoas, era contínuo, não tinha parado. Ele continuava inchando gomos, continuava florescendo e continuava dando amêndoas. Verso 9: então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor, todos os filhos de Israel. Deixa eu ler de novo o verso 9. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos
rebeldes. Você percebe que esse bordão só continuaria florescendo e produzindo frutos diante do testemunho. Se tirasse ele de dentro da presença, ele pararia. Então era necessário que ele ficasse lá dentro do Santo dos Santos, produzindo. Assim farás acabar as murmurações contra mim, para que não morra. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? O texto termina aqui. Ao invés do povo olhar para aquela cena, para aquela situação com esperança, eles terminaram com negatividade, não olhando para a vida, mas olhando para a morte. Eu preparei algumas figuras para a gente entender. Muitas vezes, alguns teólogos, os pastores entendem que aqui houve 12 varas de amendoeiras que foram colocadas diante do testemunho. Eu quero passar para vocês um entendimento da forma como eu entendo, olhando pela Bíblia, que não foram varas, mas foram bordões, cajados. Eu preparei algumas figuras para a gente entender. Essa primeira figura aqui, passa a segunda. Mais ou menos assim, um cajado, um bordão. Próximo. Essa figura aqui é o Moisés abrindo o Mar Vermelho. E eu acredito que foi dessa forma mesmo, ele levantando o bordão, como Deus havia ordenado que ele fizesse. O bordão, e desse bordão saía autoridade para operar milagres. Próxima figura. Um bordão que um pastor, um viajante, um peregrino usava para se apoiar. E também um bordão que simbolizava autoridade, poder. Fazia parte da identidade de uma pessoa, de um chefe de família, ter um bordão e caminhar e se escorar naquele bordão. Próxima figura. Mais ou menos assim. Próxima. Pode deixar aqui como tela de fundo. Em Hebreus capítulo 9, verso 4, o texto diz assim: e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Araão que floresceu, e as tábuas da aliança. O que tinha dentro do testemunho? O que havia dentro da arca da aliança? As duas tábuas da lei, que é a lei do Senhor. Havia um pote de ouro, uma urna de ouro, aonde tinha se colocado o maná, e aquela urna era de ouro. O ouro significa a glória de Deus, e a glória de Deus guardava o maná, e o maná é o pão do céu, Jesus é o pão do céu. E o bordão de Araão que floresceu aqui é a esperança do Senhor Jesus. Então, dentro da arca da aliança, dentro da palavra de Deus, a lei, a pão, a glória e a esperança. O bordão de Moisés transformava-se em serpente e consumiu as serpentes dos magos do Egito. Deus havia dado autoridade em Êxodo 4 sobre o bordão de Moisés. E esse Moisés, essa ferramenta, esse bordão, ele usou em todo o ministério dele. Era a autoridade que Deus deu para ele. Quando Deus falou com o Moisés lá no deserto, diante da sarça ardente, o Moisés se queixou para Deus, e Deus perguntou para Moisés: o que você tem nas mãos? E ele disse: eu tenho um bordão. Então Deus disse para ele: tudo o que você precisa e o que você vai fazer com a autoridade desse bordão. E Deus encheu esse bordão com autoridade, e de uma forma incrível, aquele bordão também continha autoridade que foi pego, porque ele comeu, ele tomou, ele engoliu as serpentes do submundo das trevas. O bordão de Moisés serviu como ferramenta para abrir o Mar Vermelho, autoridade. Com o bordão, Moisés fez sair água da rocha, mas também com o bordão ele bateu na rocha e feriu a rocha. Isso foi mal aos olhos do Senhor. E o bordão de Araão floresceu. Araão teve um bordão que floresceu. Se Deus deu um bordão,
para Moisés um bordão de autoridade, de poder para abrir mar, de tocar na rocha, Deus deu o bordão para Arão, que floresceu e tem significado. O bordão representava a autoridade tribal. O bordão era a identidade e a autoridade de uma família. A expressão vara de Arão traduz a palavra hebraico mater, que significa bordão ou vara. Essa é a palavra mais utilizada no Antigo Testamento para vara, tanto no sentido literal quanto figurado. Essa palavra é a mesma utilizada, por exemplo, para se referir ao cajado de um pastor ou de um peregrino. Cajado, um bordão. O texto de Jeremias 48:17, o final do verso 17 diz assim: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Então o texto estava falando ali sobre a autoridade dos moabitas, da autoridade, o poder financeiro dos moabitas foi quebrado, e se usa essa figura do cajado quebrado. Jeremias também usou essa palavra para falar da vara como um símbolo de governo e poder. Então isso aqui não foi algo simples que aconteceu, foi algo estratégico de Deus, e o bordão era a identidade e a autoridade de uma família. Essa palavra de Deus a Moisés foi resposta a toda essa demanda em torno do ofício do sacerdócio. Uma demanda, uma briga, uma tensão, um negócio ruim estava se formando dentro do povo, e aquilo vinha já amargando a caminhada durante algum tempo. E cada tribo queria estar ali no ofício do sacerdócio, cada tribo queria estar ali, cada líder queria também competir com o lugar do sacerdote, de fazer os sacrifícios, de entrar no Santo dos Santos. Um cargo de liderança sempre se torna um lugar desejado para muitas pessoas. Um cargo de liderança é sempre olhado e desejado. Dificilmente numa empresa alguém vai desejar o lugar da faxineira. Dificilmente numa igreja alguém vai olhar e ficar desejando com água na boca aquele que corta o galho, lava uma calçada. Mas o lugar de liderança é muitas vezes olhado e desejado. E havia uma disputa em torno do pastorado do pastor Arão. Em muitas comunidades cristãs, até o lugar do pastor é disputado e se torna objeto de desejos. Uma briga, uma disputa. Um líder está ali, mas às vezes ele está balançando porque a pressão quer tirar ele daquele lugar. E o lugar de liderança é assim muitas vezes um lugar de disputa. E Deus tem uma solução para esse problema. Primeiro Deus matou. E matou várias vezes. Colocou juízo, colocou marcas. Mas Deus tem uma solução para esse problema que ainda estava ali, dando essa indigestão no meio do povo. Do verso 2 em diante, nós vamos fazer a leitura de novo. É um texto que nós conhecemos, mas eu vou ler cada palavra. Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes. Então recebe. Moisés deveria receber, e Deus ia colocar uma prova sobre esse povo. E cada um traria a sua autoridade para diante da autoridade de Moisés e diante da autoridade de Deus. Cada um abriria mão da sua autoridade, levaria ela diante do Senhor, para que fosse provada de quem é a autoridade do sacerdócio. Então Deus fala para Moisés: recebe o bordão de cada um, e pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isso é 12 bordões, e escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Então, se a gente começar a imaginar na nossa mente que foram apenas varas de amendoeira, eu não acredito que teria tanto espaço assim para escrever o nome de cada tribo em cima dessa vara. Teria que ser um espaço maior. Então eu consigo compreender de novo na minha imaginação que foram bordões, foi realmente um cajado, algo maior, aonde pudesse ser escrito o nome de cada tribo.
e tinha que escrever o nome, porque esses bordões ficariam diante da arca do testemunho durante uma noite. Verso 3: porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque a autoridade de Arão vinha do seu pai, daqueles que vieram antes dele, da tribo dele, que tinha sido escolhido para o sacerdócio. Porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O lugar da presença de Deus. Diante da presença de Deus, todas as coisas são esclarecidas. Você quer ver alguém que está com crise de identidade? A presença de Deus resolve isso. Quer ver o casal que tem problema de crise de casamento? A presença de Deus soluciona isso. E Deus tem a solução para todos os problemas. Mas todos os problemas só têm solução se elas são trazidas para diante da presença dEle. Fora da presença, os cajados pareciam todos iguais. Mas na presença, as coisas se esclareceriam. As coisas tomariam uma forma, tudo ficaria claro para todos. Verso 5: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Aí já começa a promessa de um milagre. Porque esses bordões, no mínimo, estavam lá com a família durante 40 anos, ou mais, ou 50 anos. Talvez esses bordões já foram cortados lá no Egito há muito tempo. Esses bordões estavam mortos há muito tempo. Eu tenho que repetir isso. Esses bordões estavam mortos há muito tempo. Nesses bordões não havia autoridade, não havia vida, não havia nada nesse bordão. Era apenas uma figura morta. Era apenas uma figura, apenas uma capa. Era apenas uma imagem. Não tinha nenhuma vida naquilo lá. Então começa a promessa de um milagre. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu 1 segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. O fato de todas as tribos terem sido incluídas na prova dá a entender que os representantes de todas as tribos haviam participado dessa rebelião. Então Deus manda trazer o representante de todos ali. Essa rebelião estava fermentada entre todo o arraial de Israel. Em todas as tribos tinha gente questionando a autoridade do sacerdote. E esse problema seria solucionado ao ser trazido diante do testemunho. Deus esclarece as coisas. Nós precisamos deixar que Deus nos prove. Quem foge da arca do testemunho, quem foge da presença de Deus, ele mesmo se condena a ficar morto. A solução das coisas é colocar diante da arca do testemunho. É passarmos por essa peneira, é passarmos por essa prova. Então, trazendo isso aqui em algo de liderança, mas trazendo isso para toda a igreja, o sacerdócio universal do reino de Deus. Quando se coloca alguém diante da arca do testemunho, diante da presença de Jesus, então se vê se esse bordão foi ressuscitado ou ele ainda está morto. Diante de Jesus ninguém pode mentir. Diante de Jesus ninguém vai poder usar uma máscara se fazendo de cristão.
diante da arca do testemunho, passar uma noite na presença do Senhor, vai mostrar se é cristão, se é crente de verdade, ou é apenas um engrejado, aquele que é acostumado com as coisas de Deus. Por muitas vezes Deus conteve as rebeliões, colocando juízo neles. E nós temos até estudado uma doutrina de juízo durante um tempo aqui. Até que nós aprendemos bem isso. Mas dessa vez o Papai do Céu ia resolver o problema com um milagre. Não mais com juízo, mas com um milagre. Deus ia dar um milagre no meio do povo. Durante a noite, Yahvé se fez presente. Durante a noite. Nós sabemos que a noite, ela divide um dia do outro. Parece que é óbvio isso, né? É uma coisa tão óbvia, mas é necessário falar. A noite divide um dia do outro dia. E uma noite, ela ainda é dividida com meia-noite. E no texto bíblico, o anjo da morte passou na terra do Egito à meia-noite. A gente sabe que em Mateus 25 o noivo chegou à meia-noite. Então há ali o final de um tempo e o começo de um novo tempo. Aquela noite aqueles bordões ficaram e a visitação de Yahvé aconteceu. Ele insuflou vida na vara morta. A vara florescera e produzira amêndoas. O milagre foi completo e poderoso. Não restava dúvida. Somente a vara de Arão havia sofrido transformação. As demais varas jaziam estéreis e mortas para sempre. Nem todo mundo que chegou diante de Jesus no ministério, na carne de Jesus, nem todo mundo saiu vivo. Há pessoas que chegaram diante de Jesus e chegaram diante do testemunho do Papai do Céu e saíram mortas. Muitos saíram vivos, mas nem todos saíram vivos. Uma vara estava viva, todas as outras estavam mortas. O sinal foi dramático e foi convincente. As amêndoas eram maduras e perfeitas, e os outros bordões eram apenas paus secos. Aqui uma diferença entre vida e morte, entre aquilo que uma vez já estava vivo e aquilo que precisava passar por uma ressurreição. Diante da presença do Senhor, todas as situações são clarificadas. Uma igreja que tem dificuldade na liderança, tem disputa de liderança, na presença do Senhor, as coisas são esclarecidas. Uma casa onde há disputa de autoridade ali, entre marido e esposa, ou pais e filhos, diante da presença de Deus, as coisas são encaixadas. Em qualquer lugar, Deus atende todos os lugares da sociedade. Deus pode organizar a hierarquia de uma empresa. Deus se encarrega de transformar o lugar aonde Ele é bem recebido. Deus esclarece tudo, Deus coloca tudo em ordem, e diante da presença de Deus, todas as coisas são clarificadas. Essa vara que reviveu, florescia e dava frutos, tipificava o ministério de Arão, que seria intensamente produtivo. Agora vamos trazer isso para nós. Cada ser humano é uma vara. Cada ser humano é uma vara, é um bordão. E nós nascemos bordões que podem ter capacidade de autoridade de encher gomo, produzir flores e dar frutos. Todo ser humano. Mas se esse ser humano for cortado da árvore, do tronco original, esse ser humano seca. Então essas varas que eram secas, elas representam algo que uma vez já estava vivo e secou. E inclusive o ministério de Arão. O bordão de Arão também estava seco e não florescia e também não produzia frutos. Era simplesmente para nada. Até mesmo o ministério de Arão teve que ser colocado diante da presença de Deus. Meus irmãos, nós precisamos
que o nosso ministério sacerdotal seja colocado diante da presença de Deus. Sem a arca do testemunho, sem a permanência no Santo dos Santos, nós somos uma vara morta, seca. Sem a presença, sem estar na presença do Santo dos Santos, no nosso bordão não está escrito o nome de tribo, mas está escrito aqui jaz. E uma vara que é tirada da presença de Deus, esse bordão é morto. Ele é apenas uma figura que representa algo que uma vez tinha vida. Uma pessoa pode ter uma experiência com Jesus e se afastar da presença do Senhor. Uma pessoa pode ter tido uma experiência muito intensa na presença do Espírito, ter tido batismo do Espírito Santo, falar em línguas, ter dons nas suas mãos, mas quando essa pessoa se retira da presença de Deus, ela fica seca outra vez. E essa secura, a pessoa se torna apenas um bordão que uma vez já produzia frutos e acabou, secou. A solução, esse texto fala de esperança, mas a esperança não está em nós, a esperança está na arca do testemunho, está em Cristo. Quando foi colocado diante da arca do testemunho, então o bordão de Arão reviveu, floresceu e produziu frutos. Esse milagre, ele fala de um sacerdócio morto que foi trazido à vida. O nosso sacerdócio sem Jesus é um sacerdócio morto. Aquela pessoa que uma vez já lia a Bíblia com entusiasmo, e ela sentia a presença do Espírito Santo, e Jesus falava com ela todos os dias, era uma coisa viva. Se afasta e ela se torna morta. Acabou a vida, acabou a esperança. Dali para frente vai para a Bíblia, mas é tudo seco, é um marasmo. É o bordão que morreu. Até mesmo o bordão do sacerdote teve que ser colocado na presença de Deus. O ministério de Arão tipificava o ministério de Jesus. E Jesus é o cordeiro que foi morto, e ele estava morto, mas foi ressuscitado para florescer e produzir frutos. E Jesus é o bordão, ele é o varão do Senhor, que floresce, que produz frutos e que agrada ao Pai. E esse milagre fala do sacerdócio universal dos cristãos. Todo ser humano que não foi ressuscitado diante da arca do testemunho é um bordão morto para o sacerdócio. Por isso que muitas vezes há muitos homens que não conseguem entender o seu sacerdócio. Talvez vá embora do culto entendendo assim humanamente que se tivesse um sacerdócio em casa, muita coisa seria diferente, mas quando tenta começar alguma coisa, acaba, porque é necessário autoridade espiritual. A gente não consegue fazer isso na força do braço. E todo homem sem nascer de novo é um bordão morto. Não enche gomo, não floresce, não produz frutos. Se nós somos bordões mortos, nós não produzimos frutos no reino de Deus. E é natural que algo que é vivo produza frutos e se procrie. Deus é o Criador, mas Ele colocou sobre nós a autoridade de procriar, de produzir discípulos. Meus irmãos, todo ser humano que não foi ressuscitado diante da arca do testemunho é um bordão morto para o sacerdócio, não tem autoridade espiritual. Uma pessoa que não consegue entender o mundo espiritual, nem para um lado, nem para o outro, ele está morto, porque ele está cego, ele está surdo, ele está sem percepção, ele está morto. A sensibilidade espiritual não existe, porque um morto, quando você vai num sepultamento, num velório, vamos imaginar que um velório dure lá 1 ano. Vamos imaginar assim, se eu for essa semana lá no velório, aquele morto vai estar de um jeito.
Aí eu vou na outra semana de novo no velório, aquele morto vai estar pior, ele não vai melhorar, ele vai piorar. No próximo mês eu vou de novo lá naquele velório e aquele morto vai estar ainda pior. Imagina daqui a um ano ele vai estar muito mais pior. Algo que é morto não melhora, sempre piora. Meus irmãos, quem não tem autoridade espiritual é um bordão morto. Nós precisamos tanto. Você precisa entender que você precisa ressuscitar diante do Senhor para você ter autoridade espiritual. Tudo é espiritual. Nós precisamos ter autoridade espiritual nas nossas mãos para administrar tempo, para administrar dinheiro, para administrar relacionamentos, para administrar os nossos pensamentos. Sem autoridade nós fazemos bagunça e não chegamos a lugar algum. Sem autoridade nós vamos nos sentir remando contra a correnteza e de repente nós andamos mais para trás do que para frente. Sem autoridade. Um bordão morto para o sacerdócio não floresce. E uma das coisas lindas da primavera são as flores. E essas flores do bordão falam da beleza do cristianismo, da beleza do Cristo, da beleza da igreja. A igreja não é um leprosário, a igreja é um grupo de pessoas felizes que florescem. As flores falam da beleza, as flores falam do perfume, as flores falam daquilo que é lindo. As flores atraem as abelhas para o pólen, as flores atraem, as flores dão um cheiro bom, flores falam da beleza das coisas. O reino de Deus é lindo. Então fala de produção de frutos. O bordão morto para o sacerdócio não produz frutos, mas aquele que é vivo, ele produz frutos dignos de arrependimento. Esse bordão não gemeu, esse bordão não gritou, esse bordão não deu à luz, mas um bordão que floresceu e produziu frutos em silêncio, porque ele era próprio. Era o DNA, genética daquele bordão foi ativada, foi revivido, foi regenerado, aquele princípio para o qual ele foi criado para ser e produzir. Mas na presença do testemunho, tudo foi clarificado. Na presença do testemunho, o varão foi vivificado, e na presença do testemunho, todas as coisas foram resolvidas. Meus irmãos, uma família cristã que não permanece na presença do testemunho é uma família enrolada com problemas. Essas pessoas, elas estavam tão longe do testemunho, e a arca da aliança, o tabernáculo, era exatamente o centro do povo. Eles deveriam se concentrar ali para se encontrar com Deus, mas me parece que estava tudo tão longe, porque no final do texto aqui, eles estavam com medo de chegar perto do tabernáculo para não morrer. Eles estavam erados. A presença de Deus nos transforma, e nós não precisamos ter medo da presença de Deus quando nós somos vivificados. O verso 10, depois que aconteceu aquele milagre, aquele miraculo, aquela coisa abundante, ninguém teve uma palavra para falar diante daquilo que aconteceu. O verso 10 diz assim: disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Araão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Meus irmãos, coloca o bordão de volta. O lugar do bordão encher gomo, florescer e produzir é na presença do Santo dos Santos. Se aquele bordão fosse tirado do Santo dos Santos, ele pararia de florescer e produzir. Mas ele também teria que ficar no Santo dos Santos para testemunho para todos os rebeldes. Todas as vezes que alguém levantaria uma rebelião, o Arão poderia pegar o bordão de ele e mostrar: olha aqui, ó, quem derramou a legitimidade do sacerdócio sobre mim foi Deus, e o bordão continua vivo.
Era para que fosse testemunho entre o povo. Assim farás acabar as murmurações contra mim, para que não morram. Meu irmão, nós temos que prestar atenção, prestar atenção muito sério aqui nessa coisa. Meus irmãos, juízo não para a murmuração. Deus pode colocar juízo numa pessoa, você vai lá visitar ela está lá esbagaçada no juízo e murmurando, porque não mudou a essência. O que muda a essência de uma pessoa é o milagre da transformação. Há países muito pobres, onde há igreja cristã, onde há o serviço do reino de Deus. E um dos testemunhos dos missionários daqueles lugares pobres é gente pobre, carente de coisas financeiras, mas felizes, às vezes doentes, mas felizes, por causa do interior transformado. O que nós precisamos para que alguém resolva a murmuração? Conserto do interior. Aquela vara seca e morta precisa ser vivificada. Enquanto que a pessoa é morta, ela vai abrir a boca e ela vai despejar a morte, porque a boca fala do que o coração está cheio, e murmuração é veneno. Então nós vamos consertar essa murmuração com o quê? Com milagre, com transformação interior. Vai ficar ali para que todos vejam que eu fiz um milagre no meio de vocês. E milagres na nossa vida saram a nossa identidade, curam o nosso coração. O ministério de Arão tipificava o ministério de Jesus, que foi um ministério vivo. O argumento aqui no verso 10 é irretorquível. Irretorquível é uma palavra assim que não tem o que fazer, não tem o que falar. Estava aos olhos de todo mundo. A vara de Arão, em contraste com os cajados secos dos príncipes, exibia 3 estágios da vida vegetal: os botões, as flores e as amêndoas. Todas as 3 coisas ao mesmo tempo. Era uma continuidade, continuava florescendo e continuava produzindo, continuava florescendo e continuava produzindo. É como se não tivesse mais uma estação, mas era uma continuidade. Quando nós vivemos na presença do testemunho, irmãos, o nosso florescimento e a nossa produção de frutos é contínua. Não existe mais estações. Caíram-se por terra as estações para esse bordão, e foi contínuo aqui. E isso tornou-se um sinal contra os rebeldes que tinham pretendido enfraquecer ou até eliminar a autoridade de Arão. O sinal foi visível, ele foi divino. O bordão de Arão que floresceu fala da mudança que ocorre com aqueles que andam em relacionamento com Jesus Cristo. Há mudança. Há uma mudança. E a mudança interior daquele cajado se transformou numa mudança exterior. Encheu, deu flores e deu frutos. E esse milagre fala da expectativa da vida. Aonde nós temos expectativa de vida? Na presença da arca do testemunho. Quando nós começamos a ler a Bíblia, hoje nós não carregamos mais uma arca para cá e para lá, com tábuas de pedra dentro, com um pote de ouro, com um manário, com um bordão, mas nós temos as Sagradas Escrituras, que são o testemunho do Senhor. E quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, quantas dezenas de vezes eu e você já tivemos a experiência do Senhor trazer de volta a expectativa da vida pela palavra que é viva. A expectativa da vida, gomos e botões. Diante do Senhor, diante da palavra, nós temos expectativa de novo. Deus traz a nós, a luz, de novo uma expectativa. Há uma solução, há uma esperança, dá para continuar. Nossa, como eu estava cego, eu estava desesperançado, e Jesus aponta o dedo e nos diz: tem de bom ânimo. Há uma expectativa. Diante desse milagre, esse milagre fala, ele tem uma mensagem. Ele fala da beleza da vida cristã, as flores. Meus irmãos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala dos anciões que floresciam nas igrejas onde plantava.
Por que floresciam? Porque a expectativa é mudada e a esperança chega. Esse milagre fala dos frutos espirituais obtidos de uma vida no altar. Fruto espiritual de um pai que produz frutos espirituais para dentro da sua casa, de uma esposa, de uma mãe que produz frutos na sua descendência, frutos espirituais. O bordão morto que ressuscitou fala da esperança do Evangelho. Meus irmãos, se tem algo que nós precisamos colocar para dentro do nosso coração, é esperança. Sem esperança você morre. E eu sempre de novo vou voltar a dizer, desliga a televisão. Você tem uma coisa que a casa de um cristão não precisa ter: televisão. Aonde é despejado quilos e toneladas de lixo, de desesperança, de tristeza, de sangue. E a pessoa começa a ficar tão desesperançada da vida, que ela diz: acho que eu vou sentar e vou morrer, porque o mundo está terrível, pastor, o mundo está terrível. E nesse mesmo mundo que alguém diz, o mundo está terrível, nesse mesmo mundo tem gente que diz assim: meu Deus, eu vou fazer isso, e fazer aquilo, vou fazer aquilo, porque que ano maravilhoso. O Evangelho traz de volta para nós a esperança. Meus irmãos, você precisa trazer para o teu coração a esperança. Nas lamentações de Jeremias estava passando por um período dolorido da sua vida. Ele viu o seu povo sendo levado lá para a Babilônia. Era terrível. Ele sentava ali, conversava com Deus, e ele dizia: mas eu vou trazer de volta à minha memória o que me traz esperança. Esperança. Nós estudamos aqui no estudo bíblico 2 textos de Jesus curando. E quando Jesus cura, a primeira coisa que ele diz: tende bom ânimo. Curando o emocional, curando o psicológico, curando a vontade interior. Isso aqui fala de esperança, irmãos, de algo que estava há muito tempo morto e de repente voltou. Meu Deus do céu, tem esperança. Às vezes uma igreja que estava há muito tempo morta, e vem um presbítero, um pregador novo, e começa de novo, e às vezes as pessoas estão como varões mortos, dizendo: não adianta, mas aquele homem revive tudo, e ele diz assim: há esperança. Há esperança. Nós precisamos da esperança para a nossa vida. Para aquela mulher samaritana que se encontrou com Jesus lá naquele poço de Jacó, a vida matrimonial tinha secado há muito tempo, e Jesus devolveu a esperança da vida dela. Para aquela viúva que Jesus chama, ou a Bíblia chama de viúva de Naim, tinha morrido, a esperança tinha secado o bordão dela, e Jesus trouxe de volta a esperança. Para aquela mulher com hemorragia durante 12 anos, o bordão dela já tinha secado há muito tempo, e Jesus liberou a autoridade de poder quando ela tocou, e Jesus reviveu o bordão daquela mulher. Para Jairo, que a filha de 12 anos tinha falecido, estava desesperançado, Jesus restaurou o bordão e ele produziu frutos. Para Zaqueu, que tinha uma vida dissimulada e toda quebrada, Jesus transformou a vida e aquele bordão voltou a viver. Para o gadareno, que já estava muito tempo endemoniado, mesmo consciente, às vezes ele pensava: não há mais solução. Diante de Jesus ele foi liberto. Existe esperança. Existe esperança. Meus irmãos, às vezes até conscientemente nós podemos dizer assim: essa porta aí está fechada, mas eu me nego a perder a esperança. Eu me nego. Enquanto que eu estou vivo, a história ainda não foi contada toda. A esperança. E nós precisamos aprender a profetizar coisas boas sobre a nossa vida, porque o pregador que nós mais ouvimos somos nós mesmos. Nós pregamos para nós. O que nós pregamos para nós? Eu prego para mim palavras de esperança. E nós precisamos escolher a quem nós vamos ouvir e de quem nós vamos receber uma palavra. Esse bordão floresceu porque a presença do Eterno encheu aquele bordão de autoridade de vida. A esperança. O Evangelho é a esperança.
Jesus é a esperança da vida, Jesus é a esperança eterna, Jesus é a esperança do casamento, Jesus é a esperança da família, Jesus é a esperança da igreja, Jesus é a esperança da sociedade. Há esperança. E eu quero convidar você nessa noite a colocar diante do Senhor aquilo que na tua vida já começou de morrer. É vivo, é legítimo, às vezes um sacerdócio, às vezes um talento, às vezes um dom, às vezes um ministério, um ofício que você deixou morrer. Mas que o Senhor Jesus quer que você coloque isso diante dele. Pode ser que nessa próxima noite vai encher gomo, vai florescer e vai começar a produzir esperança. Nós vamos baixar nossa cabeça para a gente orar. E você deve colocar na presença do Senhor. Você tem áreas na sua vida que precisam encher gomo, que precisam florescer. Talvez a sua autoridade, talvez a área financeira, talvez no trabalho, talvez em casa. Eu não sei, mas o Senhor sabe, você sabe. Vamos colocar na presença do Senhor. Senhor Deus, eu creio, Pai, em toda a Tua palavra. Não há um pingo de dúvidas na minha consciência em relação à veracidade desse texto e da forma como ele aconteceu. Eu creio, Papai, que exatamente assim como está descrito, assim aconteceu. E o ministério de Arão foi restaurado. A autoridade do sacerdote foi restaurada. O sacerdócio de Arão começou a produzir gomos, começou a produzir flores e deu frutos. Seu Deus, eu quero, Seu Deus, esse reavivamento sobre a minha vida, sobre a igreja desse lugar, Senhor, sobre as famílias dessa casa, em nome de Jesus, Pai. Seu Deus, se há aqui sacerdócio que foi morto, reaviva, Senhor Deus, reaviva a Tua obra, reaviva chamados, reaviva, Senhor Deus, dons e talentos, em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor Deus, todo o bordão nessa noite, em espírito, diante do Senhor, Pai. Eu apresento todo o bordão diante da arca do testemunho, para que seja ressuscitado, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor nos faça florescer. Traz, Senhor Deus, a beleza da Tua presença na nossa vida, Senhor. O carisma do Teu Espírito, a graça do Teu reino. Traz sobre nós, Senhor Deus, as flores do Teu Evangelho. E nós queremos, nós pedimos, para que venha sobre nós os frutos do Teu reino, Senhor. Mais frutos e mais frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de milagres. Nós cremos na Tua palavra e sabemos que há frutos disponíveis para nós. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da arca do testemunho nessa noite, que é o Teu Filho Jesus, porque nós sabemos que na presença do Teu Filho tudo é clarificado, a nossa vida é colocada em ordem, é colocado sobre nós a autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.